O Norwich tem que estar Bem-vindos. cansado. Não, bah. Mas é um cansado positivo. É um cansado cheio de boas coisas acontecendo. A gente escolheu essa imagem exatamente para demonstrar esse cansaço do Norwich. Sacanagem. Na verdade, eu pensei essa piada Ai, agora. ai. Sim. Pois é, eu notei. Eu notei um momento de improvisação. Ai, ai, muito bom. Enfim, Muito bom. qual é o nosso assunto de hoje? O nosso assunto de hoje é sequestro de franquias. Nós vamos estar conversando um pouco sobre como as mídias têm sido, de certa forma, sequestradas, como diz o nosso nome. Mídias como cinema, animes, jogos, têm sido sequestradas enquanto das suas temáticas para trazer temáticas mais politizadas. E eu acho que vale a pena, claro, debater aqui até quando isso foi feito de forma positiva, de formas benéficas para essa mídia, quando isso não foi feito, e que tipo de mensagem foi trazida em cada exemplo e como isso pode ter afetado, como isso afetou vendas, como isso afetou o marketing, como isso afetou a Sim. resposta da galera. Tudo isso para mim são características importantes da gente trazer nessa discussão. E se vocês não se importarem, eu vou trazer um pouco de cultura nerd que eu aprendi no mestrado e na graduação, tá? É vero, é vero, é vero. Tá, porque, já começando um pouco o tema, muitas pessoas realmente não percebem um pouco a origem dessas ideias de por que assim, para muitas pessoas é de uma hora para outra que simplesmente todos os filmes, esse tipo de coisa, começaram simplesmente a falar de política e não qualquer política. E aí entra a questão mais delicada. Por que de uma hora para outra tu começou a ver tanta ênfase em minorias, né, quando tu tá falando de séries que tinham um certo valor conservador, né? Até hoje, ontem ou anteontem, eu estava vendo uma discussão na internet sobre se a Mulher Maravilha era ou não uma figura conservadora na sua origem. Eu não sei se tu gostaria de acrescentar algo a respeito disso, Norwich. Com relação ao exemplo específico, Da até Mulher Maravilha. assim, Sim, eu quero. eu não consideraria ela uma, eu não considero ela uma visão de forma alguma conservadora, porque por mais que existam alguns valores conservadores no sentido de como os valores conservadores definem feminilidade, ela ainda assim ela é a representação da ideia do ideal feminista da mulher forte e independente. Tu sabe que o criador dela queria trabalhar exatamente temas feministas nos quadrinhos? Não, eu não sabia que essa era a origem, mas Tem um filme, se vocês pesquisarem, eu acabei. Não, eu vou dizer que eu não fui pesquisando que eu descobri. Eu tava naquele momento que tu faz sondagem, que eu faço sondagem de mídia, acabei descobrindo que é o professor Marston e as Mulheres Maravilhas. O cara teve um relacionamento com duas mulheres, hum, né? Não era reconhecido, mas o objetivo dele de construir a Mulher Maravilha não era defender os valores conservadores. Tanto que o filme até relata um pouco, o trailer já relata, então o filme vai relatar, né, que é a questão de que havia certa expressão sadomasoquista nos quadrinhos da Mulher Maravilha original. Então, assim, afirmar que a Mulher Maravilha ela foi concebida, criada como um ícone conservador, não. E a própria história da criação da Mulher Maravilha relata um pouco isso, que é o cara, o professor Marston, ele percebeu a importância dos que os quadrinhos estavam tomando para formar o imaginário dos jovens e decidiu usar isso para ver uma forma de inserir os valores feministas. Quem vai trabalhar isso intelectualmente, assim, eu acho que a primeira vez que é mais forte é o pessoal da escola de Frankfurt, que o Norwich eu acredito que conhece alguma coisa. pouco. Mas É, eu o, ia mencionar que a única característica que eu entenderia, vamos dizer assim, se os conservadores gostar na Mulher Maravilha, é que ela é sempre retratada como uma mulher linda.
Mas depois ela foi modificada um pouco, aí que tá. Depois ela recebeu um verniz conservador para ser uma versão feminina do Super-Homem. É, Tá, então, mas isso não é na concepção dela, na isso é concepção algo que original, sim. isso é algo que foi sendo construído. Eu não sei, inclusive, se o primeiro número publicado com venda significativa já não é essa versão, e é por isso que o pessoal tem essa percepção de que ela é uma heroína com uma característica conservadora quando ela não foi criada para isso. Claro, porque Tá? a cópia que consagrou ela foi a versão conservadora. Inclusive, vamos fazer uma distinção, porque em geral o pessoal sempre tem uma certa confusão de entender conservadorismo e progressismo. Como é que tu define isso, Norwich? Conservadorismo eu vejo como sendo os valores ortodoxos, ou seja, valores que estão associados à tradição já mantida dentro da nossa sociedade. E isso incluiria os principais valores liberais, que são valores capitalistas, e uma boa parte dos valores que predominam a cultura católica cristã, que é, bem ou mal, o maior influenciador da cultura ocidental. Tu sabia que originalmente os progressistas, o que hoje muitas pessoas chamam de conservadores, alguns deles eram progressistas? Notadamente os liberais? Ou parte dos liberais? É que eis o problema. A ideia de conservadorismo que eu tô propondo aqui, ela é Não, temporalmente dependente, né? sim, mas aí que eu quero colocar. Eu não tô querendo te provocar nem nada, eu tô Não, querendo não, só e tu trazer conhece muito mais sobre o tópico do que tô eu, então eu querendo aceito a aprofundar correção. um pouco o debate, porque o que acontece? Geralmente, a gente tá falando aqui de coisas que o fator temporal é muito determinante. Tá? Sim. Quadrinhos não são um fenômeno que começou há 10 anos atrás e a gente sabe disso. Inclusive, a gente está falando de sequestro de franquias exatamente porque existe alguma identidade e essa identidade foi modificada e essa modificação a gente está aqui chamando de um sequestro. Esse sequestro mais especificamente por uma causa política. Mas a ideia de separação entre progressistas e conservadores tem muito uma questão de conservar o status quo de uma sociedade para evitar algo pior. Uhum. Tá? E o progressismo é de mudar as coisas, só que aí qual é o conflito que entra? Qual é o conflito clássico entre progressistas e conservadores? É que os progressistas eles querem mudar as coisas que estão ruins, mas eles estão dispostos geralmente a que as coisas fiquem pior por um tempo. E os conservadores, eles temem que essa piorada seja muito ruim e não haja aquele melhor no futuro. Então é esse o conflito geral. Sim, que É ele aquela seja coisa. irreversível. Sabe aquela coisa de antes de tu pular, tu tem que correr para trás? Sim. Imagina que tu não tem aonde correr para trás. Então a disputa entre conservadores e progressistas, classicamente, ela é isso, tá? Com o tempo, a gente vai ter um problema que eu vejo muito comum até na linguagem moderna, que é palavras que eram utilizadas para definir posições relativas, elas passam a ser usadas para definir posições absolutas, que é o conceito moderno de direita e esquerda, tá? Antigamente, a direita e esquerda tinha aquela visão originária na questão do rei, né, da Revolução Francesa, e depois de um tempo, ela ficou muito vinculada à questão de dizer assim: fulano está à direita de, ou à esquerda de. E era uma forma de tu ir agrupando as pessoas. Hoje, tu coloca direita em sentido absoluto e esquerda em sentido absoluto. Tu já esteve numa fila? Sim. Lado a lado? Sim. Quantas pessoas tinham à tua direita? Cara, Então, vou tentar não te mandar longe agora. Ok? Então, tu já entendeu o problema, né? Quando tu está falando de agrupar ideias em direita e esquerda, que são termos para identificar a relação, geralmente as pessoas acabam identificando direita e esquerda a partir tendo a si mesmas como centro. Tá? Ou tendo uma posição de centro. Então, definir direita e esquerda depende da tua posição de centro. Tá? Mas o ponto geral que eu ia colocar.
Trazendo todos esses problemas, a gente já entende o seguinte: falar disso não é algo fácil, tá? A ideia do debate nerd é a gente também ter um pouco essas viajadas, mas não. É importante o pessoal ter essas noções. Eu não vou me estender muito nisso, até porque senão o podcast não vai cumprir a sua função de falar sobre sequestro de franquia. Até porque temos outras franquias para falar além de Mulher Maravilha. E em tese não é para ser uma aula sobre ciência política. Exato. Eu só estava trazendo aqui algumas coisas que o pessoal geralmente acaba esquecendo. O ponto que eu ia colocar da escola de Frankfurt é que com a escola de Frankfurt tu vai ter o conceito de indústria cultural. Eu vou resumir o conceito de indústria cultural de uma forma que a gente pode utilizar aqui no contexto e a gente pode entender algumas coisas. Mas não é necessariamente o conceito que, se tu colocar na prova, vai estar certo. A indústria cultural é a percepção de que as pessoas consomem bens da mesma forma como elas consomem valores. Ou seja, tu consome uma determinada marca de histórias, porque aquelas histórias elas falam de determinados valores, que é os valores que tu quer, que tu acredita que tu consome. Então, essa relação que ela é percebida. E como ela é percebida, mais tarde vai surgir essa questão, então, que é onde vai dar origem da Mulher Maravilha, que é exatamente o seguinte: as pessoas não consomem exatamente os quadrinhos, elas consomem os valores que estão representados nos quadrinhos. Então, se a gente inserir valores feministas dentro dos quadrinhos, a gente vai poder criar pessoas feministas. Tá? Esse é o raciocínio. Muitas pessoas podem, e até estão certas quando falam que isso não funciona exatamente assim, porque quadrinho não é a única coisa que influencia as pessoas, mas o quadrinho é uma forma de tu influenciar as pessoas. E aí tem o que vai chegar então no problema de alguns sequestros de franquia, que é a percepção de que tu precisa ter essa imposição de valores políticos determinados em obras específicas como um ato político para construir um mundo melhor. Então essas pessoas entram exatamente numa questão de, podemos dizer assim, uma cruzada para fazer esse tipo de coisa. Isso dito, já é uma lógica falha em alguns aspectos. Primeiro, de antemão, assim, eu posso dizer um último comentário sobre a Mulher Maravilha, que eu achei interessante, é que, segundo a história que tu está trazendo, a Mulher Maravilha foi inicialmente algo progressista que foi, de certa forma, sequestrado pelos os ortodoxos, e aí agora existem pessoas entre os progressistas que estão brigando para que ela seja mais feminista. Então, curioso. É um histórico interessante que não. Aí entrou o ponto que eu coloquei. Por isso que é importante dizer: progressista e conservador são termos relativos, que nem direita e esquerda. Algumas pessoas são mais progressistas em relação às outras, né? Então, assim, é por isso que eu gosto dessa forma de entender. E aí entra outro comentário que eu gosto. Os progressistas de hoje chamam os progressistas de ontem, né, por assim dizer, de conservadores. Isso. Era uma coisa que eu ia comentar agora, que mesmo a noção de progressista, a barra limite entre direita, esquerda, progressista e ortodoxo, ela andou bastante. E esses dois públicos na última década, pelo menos são o que os dados mostram, os dados de eleição deixam isso muito claro, e quem achar que eu estou viajando pode olhar os dados da eleição de 2016, mas desculpe, 2016 não, 2016 do governo Trump e 2018 do Bolsonaro. O grau de polarização, as opiniões médias estão se afastando cada vez mais da opinião de centro. As opiniões moderadas estão indo para extremos. Isso, exato. Então, vamos dizer assim, os moderadores estão aos poucos desaparecendo em prol de questões de opiniões mais polarizadoras. Isto dito, existe uma outra característica engraçada que acontece, que é as pessoas acharem que a informação numa determinada mídia que na mídia que tu está consumindo vai determinar o que tu pensa. Enquanto eu não vou
de forma alguma negar que existem influências. A Ela não ideia é totalmente determinante. Exato, porque se fosse a essa altura do campeonato, eu já tinha me pintado de azul e tava correndo pra lá e pra cá. Porque o Sim, primeiro jogo que eu viciei foi Sonic. existem vários fatores que influenciam essas questões, tá? Sim, Não é uma, inclusive é uma questão que o pessoal até tenta. Por que, que existe uma enxurrada de progressismo culturalmente falando? Porque tu tá tentando atacar por vários lados e tu tá tentando formar um certo monopólio da fala. isso, eu concordo plenamente com isso. Assim, É, até isso inclusive é que é o problema. Quando tu olha, por exemplo, a imprensa americana, é muito fácil de perceber como a imprensa americana é difícil de perceber algo de monopólio lá, porque o pessoal, do jeito que eles brigam entre si, nossa. Tipo, um a bom imprensa exemplo brasileira é disso é muito a rica, Kotaku. né? Hein? Um bom exemplo disso Ah, é a Kotaku. A Kotaku é uma mídia americana especializada, e eu não gosto de usar esse termo para me referir a Kotaku porque eles não merecem, especializada em jornalismo de jogos. uhum. Eis o meu problema com dizer que eles são especialistas no jornalismo de jogos. Não faz muito tempo eles lançaram uma reportagem sobre o Resident Evil 2 Remake, em que esta autora, que eu não vou mencionar, mas vai ser bem fácil de achar depois, se vocês quiserem, reclamou que ela só pode jogar Resident Evil 2 da ótica de um sobrevivente disposto a fazer tudo para sobreviver. Ela não pode ajudar as pessoas. E eu fiquei olhando e pensando cá com os meus botões. Tu não tá jogando The Walking Dead? A parte de a parte de política, a parte de conflitos éticos não faz parte da narrativa de Resident Evil. E mais importante, pelo menos não da narrativa do ponto de vista do protagonista de Resident Evil 2. Da narrativa do protagonista de Resident Evil 2 é sobreviver. Uhum. E O Resident Evil, ele não é o que a gente chama de um personagem em branco. exato. Mas a parte que mais me incomodou de ter lido isso é o seguinte: é um remake. Se tu leu se tu leu sobre como é que era o jogo, tu sabia desde o começo como Até o final da seria história. a história. Então É tu não aquela tem essa coisa, o filme desculpa. tem 5 anos, não. Na verdade, esse jogo até a história tem mais tempo. E as pessoas estão reclamando de receber spoiler, né? Sim. E a própria Kotaku deu sequência, não foi a mesma autora, foi um Hum, cara dessa vez, eu não lembro agora o nome dele. Então até por isso que eu não vou poder citar ele. Mas ele estava reclamando que o Nemesis é um machista perseguindo a Jill. E aí eu fiquei olhando. Primeira coisa, você está assumindo o gênero dele. Aliás, você está assumindo o gênero e os pronomes. então. Então, é, até porque eu posso dizer de antemão, enquanto geneticamente o Nemesis foi feito com base em um russo homem, Uhum, nós não sabemos o quanto geneticamente foi utilizado do material desse cara, porque o material genético dele foi usado exclusivamente para controlar o vírus. Essencialmente, o material genético dele se adapta bem ao vírus e então tu consegue fazer uma criatura mutante controlável, uhum. entendeu? Mas isso não quer dizer que o corpo de base necessariamente foi um homem. Pode ter sido uma mulher. Nada te garante. Porque nós não vimos como foi o Nemesis sendo construído. Nós não vimos, não recebemos em nenhum momento, se eu não estou enganado, o file com os dados do experimento. Então, lamento. Outra coisa, de novo, é um remake, caramba. O Nemesis já fazia isso no jogo original. E se tu trocar a Jill pelo Chris, o Nemesis também vai fazer isso. Terceira coisa e mais importante, o Nemesis está caçando os Stars. A primeira vítima dele no jogo é um homem.
E ele não escapa. Ah, a nível de curiosidade, sabe por que se iniciou essa cultura de colocar mulheres em cenários de terror? Hum. Porque na época era uma forma de passar a mensagem de que tu teria um protagonista que é mais frágil, é mais vulnerável, então o vilão teria esse poder mais intimidador. Se tu parar pra pensar, por exemplo, franquias como Alien, franquias como Jason em Sexta-feira 13, até não. Eu sei que não são todos que têm a mulher como Tá. protagonista, mas Aham. alguns têm. Então, assim, são exatamente esse motivo. Que tu É, e queria psicologicamente tu vai sentir mais empatia pela pelas mocinha. mulheres e do É, que pelos homens também. Então tu sente mais essa dor. tem um estudo que eu li uma vez que mostra que enquanto as mulheres têm, na média, claro, enquanto as mulheres têm uma tendência de proteção do próprio grupo, os homens têm uma tendência de proteção externa ao grupo. Nós favorecemos, em média, as mulheres frente ao homem. É só ver como o homem faz piada entre si e como ele faz piada com mulher. Eu tava citando um estudo na esperança de evitar jogar na cara, mas eu esqueço que o Avalice não tem a minha delicadeza, vamos dizer Não, assim. na verdade, assim, pega grupos assim heterogêneos, tu vai ver que os homens entre si, eles tendem a ser muito, eles fazem piadas e até às vezes piadas muito mais agressivas, né? A gente se Agora, avacalha ferrado. quando um homem tá falando com uma mulher, ele tende a ser muito mais gentleman. Né? Tipo, Sim, sim. ele tende a ter Até, essa postura. até o nível da piada muda no momento em que a gente tá próximo a uma mulher. A gente não. Sim. São poucos de nós que realmente vão baixar 100% o nível do lado de uma guria, a menos que ela baixe antes. Exatamente. E quando tu fala guria, tu entrega a tua região, né? Ah, sim, dá nada. Sem mistério. Ainda tem alguns milhões de seres humanos nessa, nesse local. E Eu só outra tô. coisa, tem uma foto minha. Não é exatamente difícil de me achar. Diferente de ti, eu pus a minha foto, eu tô dando minha cara a tapa. Literalmente. Eu não posso dizer que eu sou exatamente muito escondido com esse A, porque é barbada me achar Sem por dúvida. esse nick. E meio que é fácil de estimar que se a gente se conhece, a gente não deve morar tão longe um do outro. Ainda que seja, não necessariamente seja uma estimativa verdadeira. Mas enfim. É verdade, a tua irmã não mora nem perto da gente. Aham. Mas enfim, voltando ao tópico, a matéria que me trouxe, me motivou a propor esse tema e bater bastante na tecla para ti foi a matéria que leva a imagem que está colocada aí, que foram os leaks de Last of Us 2. Então, se o Twitch não nos banir por essa streaming em particular, a Sony vai nos processar por direitos autorais. A única vantagem, pelo menos, que eu posso te dizer é que nós vamos ganhar. E eu vou levar à corte essa merda. Já deixo bem claro. Sony, se você está ouvindo e tu não meter um processo porque a gente vai mencionar o jogo que vocês estão para lançar, o problema é teu. Porque eu vou levar à Pior, eu corte. tinha esquecido dessa situação que eles estavam caçando o pessoal dos vazamentos e tudo mais. Mas que eu Então, saiba, só falta nem a do vazamento. não sei se é. Acho que não, realmente. Acho que é do 1. Se eu não me engano, ela Mas, é do 1. mas o Last of Us teve uma série de leaks. Aparentemente, foi através de um funcionário que foi demitido e estava puto dos cornos. A minha hipótese é que esse funcionário foi demitido porque ele discordou dos rumos que a franquia estava tomando e daí ele decidiu vazar para trazer o público para o debate e o resultado é que ele estava certo no final das contas. Então, eu estou aproveitando aqui e fazendo parte exatamente desse debate proposto, né? É isso que a gente está influenciando aí. Mas eu acredito que pode sim essa história ser verdade. Tudo me sugere que isso é verdade, mas isso é um rumor. Então, gente, não me citem aí com relação a isso, porque eu não tenho como provar. E os leaks mostram
uma nova protagonista. Essa nova protagonista, pelos traços, sugere ser uma pessoa, uma garota trans. Não vou afirmar que é, não sei, mas é o que parece. E a própria Ellie, que era a protagonista do primeiro, foi bastante convertida, vamos dizer assim, em termos de design, para uma personagem um pouco mais neutra em termos de aparência. A aparência, os toques, os detalhes mais femininos dela do primeiro jogo foram de múltiplas formas reduzidos para serem mais neutros, mais próximos de algo que tu não sabe, meio ambíguo, que tu não sabe dizer em qual dos gêneros ela está. Aparentemente vazaram também uma relação homossexual entre ela e uma personagem que seria, acho que indiana ou Ah, mexicana, eu não lembro agora. essa relação já estava estabelecida num dos trailers que foi divulgado Isso foi oficialmente. vazado antes. Vazaram o modelo dessa personagem e pelo que eu vi do modelo, cara, não parece nem um pouco com a guria original. A guria original, ela é extremamente feminina nos seus traços. A estrutura óssea dela é menor, os detalhes do rosto dela são mais delicados. E eles deram também uma neutralização quando fizeram a personagem, ao ponto de que, sério, se tu botasse a imagem dos dois na minha frente e eu não soubesse, eu não teria reconhecido. De boa. Confesso que eu não vi essa comparação de imagens para poder opinar. Essa imagem dos detalhes do corpo da personagem é mais recente, é desses últimos leaks. Então, o que eu Uhum. tô vendo? Assim, a causa LGBT claramente foi trazida pro forefront do Last of Us 2. Não sei se a história é boa, mas os leaks não sugerem que são. Ou melhor, sugerem que a história desta nova protagonista é feita em cima de matar os personagens que já são consagrados, o que é uma característica muito comum do que nós estamos chamando de sequestro de franquias, onde o novo não pode agregar à história sem antes destruir a história que foi construída. É algo que parece que está acontecendo nos quadrinhos da Marvel também. É verdade. Isso, para mim, isso tá profundamente aparente em Star Wars, na nova trilogia. Literalmente todos os heróis da saga anterior foram mortos, com a exceção do Lando, que não faz parte do trio principal, ele é um personagem secundário, Uhum. e o Chewie. Sendo que o Chewie, na real, eles mataram e fizeram um fake out, resolveram voltar atrás. Então. Então, já fico meio É, assim. Aliás, eu mantenho. Eu acho que eles só mataram a Leia porque, infelizmente, a Carrie Fisher faleceu. E, aliás, eu adoro que eles tenham tentado, de alguma forma, através de fragmentos de cenas excluídas, tentar fazer a Carrie Fisher aparecer de forma clara no novo episódio. Foi extremamente mal executado, mas eu aprecio a tentativa, porque pra mim é uma atriz que merece. Então eu aprecio que eles tentaram fazer isso por ela. Mas no momento em que eles tentaram fazer isso, então ela não precisava ter morrido, né? aí eu já não sei. Não, eu não sou do time de produção, eu não sei qual foi a avaliação que foi feita, mas isso, em tese, foi feita uma avaliação para se tomar decisão. Em tese foi feito. Meu, tem ponta solta do próprio filme. Então, isso daí é uma outra avaliação que deveria ter sido feita. Aliás, o filme não mantém continuidade e insere furos com relação à série como um todo. No episódio 9, ele insere furos na série como um todo, na, na trilogia a qual ela pertence. Aliás, ele contradiz metade do filme anterior.
É bem legal esse ponto, assim, porque fica literalmente parecendo uma queda de braço entre duas crianças querendo dizer qual é os brinquedos que vão na caixa de areia. E essas crianças são os diretores. Mas a façanha pra mim foi o J.J. Abrams conseguir contrariar o próprio filme. Pra mim, isso, assim, ó, requer uma habilidade excepcional de incompetência. Tu tem que ser muito bom pra ser tão ruim, entendeu? Essa é a E minha única assim, explicação. ah, uma coisa que eu tenho percebido, pelo menos, é quanto a todo esse engajamento político tem feito histórias que, em termos narrativos, deixam a desejar em vários sentidos. Então, uma coisa que eu tava comentando com um amigo meu antes de entrar aqui na call foi que, aliás, na verdade isso foi discutido ontem na nossa última transmissão. É que existe um truque para trazer política para dentro do teu cenário que está na sutileza. Quando Uhum. a política não faz parte do centro do teu plot e os personagens continuam sendo o centro do teu plot, aí tu consegue abordar questões políticas de forma muito bem feita. Melhores exemplos para mim disso. The Witcher fez isso de forma excelente, onde ele tem várias críticas a racismo de forma extremamente discreta em vários momentos. São coisas que servem à narrativa também. E o único momento onde isso não é discreto serve à narrativa. Serve Uhum. como parte da narrativa dos anões e dos elfos. Um outro Sim. excelente exemplo para mim disso foi nos filmes originais do Senhor dos Anéis, a primeira trilogia, não a trilogia do Hobbit. Na Uhum. trilogia do Senhor dos Anéis, existe sim um retrato do preconceito. Existe o preconceito do Elrond contra os humanos. Existe um preconceito de praticamente todo mundo contra os orcs. Apesar de que os orcs nunca são de fato aprofundados, então foi uma oportunidade desperdiçada. Na verdade, no livro mesmo, os orcs eles são retratados como criaturas más, Sim. de própria natureza. E a questão do Elrond, uh, eu sei que no livro, Tem um no livro eu acredito antecedente por detrás, que pelo fica melhor. preconceito dele. Não é um simples preconceito, é uma desconfiança, porque ele foi traído por um humano. Sim, mas ainda assim leva a uma generalização. Sim. E Existe um outro particularmente preconceito. da treta entre a filha dele e o Aragorn Sim, também. e faz sentido narrativo que ele tem Uhum. esse preconceito. Dentro da história também tem um preconceito entre anões com elfos e elfos com anões. São duas raças que não se dão, que pode ser visto como uma metáfora ao preconceito entre algumas raças, principalmente dado ao histórico de escravismo. Mas claro que aqui já estamos trazendo, assim, estamos forçando um pouco o limite da metáfora. Não sei se isto foi uma metáfora intencional ou se isso é uma Tolkien interpretação pós-moderna, vamos dizer assim. muito disso é interpretação pós-moderna, porque o Tolkien ele queria construir algo com uma mitologia inglesa quando ele Claro. construiu isso ali. E ele se inspirou em muitas coisas do que ele viveu durante a Primeira Guerra Mundial quando ele foi soldado e serviu. Uhum. Então, muito provavelmente, essa questão de rivalidade e hostilidade e amizade que tem entre o Legolas e o Gimli, ele possa ter a ver pelo fato de que os ingleses e os Franceses e franceses, ingleses. Era o que eu que ia eram dizer. inimigos, né, por muitos anos, eles primeira vez lutaram. Tanto é que, assim, tem registros de que os caras quase saíram no tiro um contra o outro, né? Sim. E ainda que estivessem lutando do mesmo lado. Faz perfeito sentido. E então eu concordo contigo, mas é uma interpretação que eu já vi. Não é a menos que o autor, por exemplo, não é uma interpretação que faça sentido dado o contexto histórico do autor, É muito mais um anacronismo. mas do ponto de vista do ponto de vista do Peter Jackson, talvez faria sentido. Uhum. Considerando o livro, é um anacronismo. É, Considerando o Peter Jackson, os filmes, aí eu teria que parar pra olhar. Tanto é que os filmes, eles têm modificações significativas na narrativa. sim. Mas vamos até assumir aqui que do ponto de vista do Peter Jackson tenha sido por esse motivo. Tenha sido por uma influência pós-moderna nele. Por que não? Eu particularmente acho muito, muito válido e muito interessante
o jeito como é retratado, principalmente pelo jeito como encerra essa história, onde tu tem o Gimli reconhecendo o Gimli e o Legolas reconhecendo um ao outro como amigos Uhum. e botando as suas diferenças de lado. E se tu me permite uma interpretação pós-moderna, essa é uma mensagem muito boa, muito positiva para se trazer, onde a gente deixa as nossas características externas de lado e julga as pessoas por quem elas são. Eu acho que isso é uma mensagem muito boa para se levar, independente de nação de origem, raça de origem, questão religiosas, questões políticas. Respeito ao próximo. E, quando acontece, amizades, independente das Uhum. diferenças. Não significa que vocês têm que ser amigo com todo mundo, tá, gente? Vocês têm que se dar bem com essa pessoa. Mas isso não quer Ainda dizer. não é pra aceitar nada de estranho. Isso. Mas isso não quer dizer que você deve se. Eu acredito, pelo menos, que é uma mensagem extremamente positiva que tu releve características externas como um fator para determinar com quem tu te relaciona. Desculpa. Aí, na minha opinião, o Peter Jackson falhou na sequência. Em O Hobbit, onde primeiro ele inventou dois personagens que não... ele trouxe o Legolas, que nunca é mencionado, e inventou um outro personagem que nunca existiu. Para tu ter uma relação interracial acontecendo entre um anão e uma elfa. Do ponto de vista da história do universo de Tolkien, a ideia do Gimli ser amigo do Legolas já é uma façanha, ao ponto de que ele ganha um título de amigo dos elfos. E tem que lembrar uma outra coisa: o Gimli e o Legolas, eles estão eles se forçam a entrar porque tem o peso da jornada. E eles Então, são assim, companheiros não de é guerra. exato, eles lutam juntos, eles são obrigados a confiar uns aos outros, um no Isso. outro. Eles acabam tendo que confiar na própria vida um no outro. E então eles, na rivalidade deles, se cria uma amizade, até porque eles aprendem a depender um do outro no campo de batalha. Alô? E Ah, não, sim. E bom, o Hobbit eu não gosto muito de comentar porque, assim, tranquilamente eu acho que o Hobbit é dá pra péssimo. tirar dos três filmes dá pra tirar um monte de coisa e ainda fica filme muito bom. E aí tem um filme muito bom, né? Porque Aí é que tá. O problema, para mim, o problema central do Hobbit é que ele não tem conteúdo. O livro não tem conteúdo para 3 filmes. Ponto. sim, ele tem conteúdo, ele tem conteúdo para aquelas cenas totalmente inúteis e cansativas de ação. Exato. E aí o que Porque que assim, acontece? Tu eu não sei se sacrifica a tu teve progressão. eu não sei se tu teve a mesma sensação que eu, mas quando eu tava assistindo os 3 filmes, porque eu assisti os 3 filmes, chega uma hora que eu simplesmente cansei de ver ação. Total, total. Tipo, eu cansei, tipo, a Batalha dos 5 Exércitos, quanto tempo do filme é aquela batalha? É metade. Aliás, acho que é até um pouco mais da metade. Tipo, a batalha e aí, tipo, e quanto tempo da batalha é a luta deles no alto do monte? Não quero nem falar. Porque é engraçado. Esse filme em particular, ele tem um problema muito sério. Essa trilogia tem um problema muito sério de pacing, porque a esmagadora maioria do conteúdo e do desenvolvimento de personagem está restrito ao primeiro livro, ao primeiro filme. Aham. E então tu chega no segundo e no terceiro filme e tu não tem o que fazer, tu não tem conteúdo para E aí tu desenvolver. faz aquela batalha totalmente inútil contra os Smaug. É. Aí, Star Sem Wars tem falar que. umas coisas engraçadas de pacing também, porque o episódio 1 é muito lento, ele demora pra se desenvolver. O episódio Sim. 9, meu, ele te dá torcicolo, de tanto que tu vira a cabeça tentando acompanhar tudo que tá acontecendo na tela. É. Ritmo é uma coisa que os diretores têm que. Inclusive, ritmo é uma coisa que é um dos critérios pra te ver qual é o tipo de filme que tu tá fazendo. Sim. Né? Filme de drama, ele
tem que ser mais lento. Filme de ação, ele precisa ser mais rápido, né? Tá. Filme de aventura, ele geralmente precisa ter ele precisa ter um tom mediano, porque a aventura ela precisa ter um ar de jornada, e a jornada, se ela é muito rápida, parece que tu foi ali do lado, né? Uma coisa é eu caminhar até São Paulo, outra coisa é eu pegar um avião para São Paulo. Tá, a gente saiu feio do tópico agora. Eu também sou culpado disso, então vamos tentar voltar. A gente falou um pouquinho dos leaks do Last of Us 2. Tu não chegou a dar o teu lado sobre o que tu acha sobre eles? O meu comentário, e aí entra o ponto que eu vou entrar em outro jogo que sofreu um sequestro de franquia, entra numa certa tendência que parece acompanhar isso, que é o seguinte: tu faz um discurso totalmente politicamente correto, um monte de coisa, e ao mesmo tempo tu tem denúncia de crunch, né, de forçar o pessoal demais a trabalhar. Sim. Mas tu tem uma outra questão que me incomoda, que é tu fazer os desenvolvedores trabalharem com coisas, com violência gráfica tão forte que eles precisam de acompanhamento psicológico depois. Eu ouvi falar que 70% da equipe responsável pelo desenvolvimento de Last of Us 2 desistiu e se demitiu. Inclusive, para pensar o seguinte, aí eu vou entrar no outro jogo, que é o Mortal Kombat 11. Eu não sou muito fã do Mortal Kombat 11, segue. Não, o ponto que eu quero que eu já vi algumas análises da teoria. Gente, eu não tô querendo defender que a gente volte para aquele cenário de mulheres seminuas, tá? Tô querendo disso, mas o ponto é, ao mesmo tempo que tu tem toda aquela política de vamos ser politicamente correto e vestir bem as mulheres, tu tem todo uma violência gráfica e tu não tem o devido cuidado com teus funcionários. E eu tenho um comentário, voltando pro tópico dos trajes, assim, o ponto dos trajes, eu concordo contigo que o cuidado com os funcionários é essencial, ao mesmo tempo que eu sei que Mortal Kombat forçar a barra não é exatamente inesperado nesse ponto. Sim. Mas no que diz respeito aos trajes... Assim, tu dá assessoria psicológica pros caras trabalharem com aquele excesso de violência. Tá. E não exigir... Gente, não dá pra exigir de uma pessoa normal que olhe para aquilo, que desenvolva aquilo no nível de detalhes que tem e ela não tem algum problema. Inclusive, eu vi notícias de que eles tinham que ver cenas reais de desmembramentos para poder trabalhar com aquilo. Faz sentido e isso me parece profundamente desagradável. Voltando à questão dos trajes, eu vejo uma incoerência. Os trajes das mulheres foi bastante modificado. A maioria das mulheres agora, ao invés de terem... primeiro tem bem mais detalhes nos trajes, o que é natural de um desenvolvimento um pouco mais complexo, do tipo, à medida que a série evolui, é natural que os trajes das personagens começam a ganhar detalhes, porque a engine comporta mais, os computadores e videogames comportam mais, então tu pode brincar mais e desenvolver mais a tua criatividade. O Liu Kang continua sem camiseta. O Liu Kang continua com os mesmos trajes originais dele. Que é a calça de monge Shaolin, faixinha na cabeça, sem camiseta. E aí eu olho e digo assim, tá, mas tem uma incoerência aí. Se tu quer evitar a sexualização das personagens, então tu tem que evitar a sexualização das personagens em ambos os gêneros. Por quê? Eu 100% concordo com qualquer um que me disser que Mortal Kombat é predominantemente um jogo consumido por homens. Não, eu não tenho os dados, mas eu tenho certeza de que isso é verdade. O excesso de violência é uma das coisas que afasta as mulheres até mais do que as roupas. Exato. Aí, ok, tu fez um troço bastante PC, bastante politicamente correto pros trajes das gurias e pras meshes dos corpos delas. Os traços femininos são bem menos acentuados, vamos dizer assim, para não jogar na cara certas partes em particular. E elas não ficam rebolando tanto. Isso. E diferente de Dead or Alive, não tem boob physics. Dead or Alive é o
uma série que geralmente, quando eu ouço falar dela na minha timeline, é porque o jogo ou o desenvolvedor, ou os desenvolvedores se meterem em alguma polêmica. Aham, total. É marketing gratuito. Eu acho que ela se mantém, ela não precisa de marketing por causa disso, em parte. Sim. Né? Mas o que eu acho, Inclusive, já que fizeram comentário. tudo isso, Só já um que... comentário. Tá, vai lá, fala. Teve um jogo que eu joguei que eles usaram a mesma mesh pra todos os personagens. Oh, E tá. mesmo para todos os personagens humanos, era a mesma mesh, e daí eles faziam copy-paste da mesh e escreviam um molde, a skin por cima. Só que isso deu um efeito muito bizarro. Porque enquanto as mulheres pareciam bem bonitinhas, os homens todos pareciam que estavam rebolando. Perfeito. Até explicando para quem não entende de desenvolvimento de jogos que estiver no podcast, meshes são essencialmente a escultura da personagem. Tem uma skeletal mesh, que é o que permite que cada parte do corpo se movimente. A mesh em si dá a forma do corpo, a skin determina os detalhes, como quais são as cores dos trajes. Geralmente o traje já é esculpido na mesh, até porque movimento de roupa geralmente é feito dando novos skeletal mesh, a menos que a engine tenha alguma coisa que comporte especificamente para lidar com tecidos. Algumas engines têm coisas particulares de tipos especiais de meshes que são feitas de tecido e elas têm uma física toda particular calculada para elas. Agora que a gente já teve esse paralelo de game dev aqui, Hoje o assunto foi bem amplo. Pois é. O que eu estava, por exemplo, sugerindo aqui é faça um desenvolvimento mais interessante dos trajes dos personagens masculinos. Poxa, quantos designs interessantes de ninja tu acha na internet? Dá pra fazer um Scorpion e um Sub-Zero um pouco mais detalhado. Até esses são dois maus exemplos, porque até que eu gosto dos designs deles no último jogo. Em compensação, o Johnny Cage eu acho ridículo. O Johnny Sei lá, Cage, eu não gostei do design dele. vou ser bem sincero, eu olhei assim, nossa, que ridículo. Eu olhei, foi proposital. Os desenvolvedores deviam estar pensando assim, ficou ridículo. É isso mesmo. Eu fiquei com essa sensação também. Muito. Ele é agressivo aos olhos. Isso. Aliás, o lado também de o novo destruindo o velho para tomar o seu lugar está na narrativa. Eu não Bem lembro lembrado. eu não lembro se é no Mortal Kombat 11 ou no Mortal Kombat 10 que eu vi toda a história. E é essencialmente os novos personagens tomando conta do lugar. A filha do Johnny Cage derrota acho que é o Shao Kahn. No 11, no 11 que é filha do Johnny Cage entra, se eu não me engano. Não, não é o Shao Kahn, é o que era um deus antes, agora me fugiu o nome dele. Não vou lembrar. Eu não sou conhecedor suficiente da franquia Mortal Kombat pra lembrar tantos personagens. Aliás, por falar do Shao Kahn, não o Shao Kahn, mas tem um outro Kahn, que é o Kotal Kahn. Porque o Shao Kahn foi morto, se não estou enganado. Kotal Kahn é o azulzão aquele. Eu sei quem é. Eu fiquei muito desapontado com o Kotal Kahn. Porque tu bota o Kotal Kahn do lado do Kano, e o Kano é mais fisicamente impressionante do que o Kotal Kahn. O Kotal Kahn é um Kahn, caramba. Ele é pra fazer o Khal Drogo parecer fraquinho. Aliás, o Khal Drogo, ele é essencialmente um equivalente a um Kahn. Ele tem que ser fisicamente imponente. Ele é pra ser o guerreiro mais forte do mundo. Sim. E na história, diga-se passagem, ele cede pra filha dele o trono de Kahn. É tão legal. Ok. Sim. A causa feminista afetou a narrativa de Mortal Kombat. Me surpreendeu assim um pouco que Mortal Kombat fosse afetado por isso. De atrapalhar a narrativa, mas de atrapalhar contexto como esse, em que tu tem um contexto de força, de masculinidade, de vencer na força, e daí o cara vai lá e cede pra filha de boas. Então, se tu quiser ver uma história boa de Resident Evil, de Mortal Kombat, olha, procura por todos os vídeos
no Mortal Kombat 9, aí tu vai ter uma história foda. O que me Eu surpreende de dizer isso de um jogo de luta extremamente idiota originalmente. Mas a história mesmo começou a ser desenvolvida enquanto história quando eles fizeram aquele crossover Sim. entre a DC. E aí que eles começaram a fazer isso dali. Uhum. Que foi assim, começaram a pensar em termos de narrativa e não deixar uma narrativa mais só Isso. implícita, mas uma narrativa explícita no jogo em si. A narrativa não era o foco original de Mortal Kombat, mas Mortal Kombat 9 tem uma boa história. Uhum. A história de Mortal Kombat 10 é bem ruim. A história de Mortal Kombat 11 também não é o bicho. Então, não cheguei a olhar, eu não cheguei a olhar E é ela exatamente assim. essa época onde tu tem essa troca de geração. E Sim. a geração nova tem que literalmente, desculpa o palavrão, cagar na porrada a geração antiga. E isso é Isso é muito uma coisa irritante. que eu tenho certa raiva, que é o seguinte: tu constrói geralmente uma geração nova, em que tu tem que. E essa geração nova geralmente ela precisa de novos vilões, então ela destrói os vilões passados ao mesmo tempo que ela precisa superar os vilões. Gente, deixa a geração passada matar os vilões passados, só que aquela coisa. Eu já vi história que é nesse sentido, que o cara mata o vilão, mas, por exemplo, ele perde uma perna e não pode lutar contra o segundo. E aí o filho tem assim, mas agora eu tenho que. Sim, sim, Piato, tem que virar homem, né? O passar a tocha é perfeitamente razoável. Aliás, o que poderia ter acontecido? Uma das opções, exatamente o que tu disse. Johnny Cage luta, já tá enfraquecido. Outra opção, o Johnny Cage tá velho. Ele luta, derrota uma série de inimigos menores, começa a dar sinais de cansaço. E aí ele olha e, do tipo, aí ele se fere ou ele se entrega, do tipo, ele não consegue derrotar o inimigo final e o novo vai lá e ajuda. Faz aquela batalha totalmente justa em que o vilão olha pro mocinho e pensa: eu não vou vencer isso, então já sei, eu vou mandar 1000 caras na minha frente, vão cansar o cara e eu derroto. Ou Isso. ainda pode fazer uma coisa que eu não lembro agora qual o jogo que fez, que quando foi fazer isso, o protagonista antigo, ele virou o mestre. E aí o que é? A primeira parte do jogo era o mocinho literalmente sendo ensinado. Então, era tipo, cena assim, aparecia um chefe, aparece o primeiro chefão. Me ajuda. Não vou te ajudar, só tem que aprender a derrotar ele. Sim. Isso acontece o problema é que isso exige o quê? Exige que tu te dê o trabalho de fazer realmente o processo de passar a tocha e se dê o trabalho de escrever uma boa narrativa que respeite os personagens já estabelecidos. E aí tem uma coisa, hoje em dia a gente não vê tanto uma passagem de tocha, a gente vê uma usurpação de tocha. Que entra casualmente no que nós estamos falando, de sequestro. Porque geralmente quando acontece essa passada da tocha, a política da nova geração de escritores entra junto com a nova geração de mocinhos e heróis da história. Exatamente, os heróis antigos, eles representavam valores atemporais, não valores políticos, e os heróis novos, eles representam uma ideologia política. Não é simplesmente valores, é uma ideologia. E mesmo que tu considere algum desses valores antiquado, não é uma boa ideia, do ponto de vista puramente de marketing, tu destruir com o protagonista que consagrou a série. Tu vai irritar os fãs fazendo isso. Os fãs, aqui aí entra uma questão que é o seguinte: quando eu percebo algumas sondagens de mídia aqui, que eu percebo o seguinte: geralmente os fãs ficam com muitas raiva e os novos fãs que vêm defender. Só que geralmente acontece uma coisa que o pessoal acaba não fazendo muito bem a matemática. Os novos fãs não compensam os fãs antigos em termos financeiros. Então, a questão de marketing é muito básica. É muito mais fácil tu preservar os clientes que tu tem do que tu conquistar novos. É muito mais barato. Sempre. Por isso, porque pega o God of War, vamos pegar um exemplo de God of War, que o God of War tem 4, né? Eu vi gente que xingou porque achou o jogo ruim. Mas quando tu pega o God of War 4, o God of War 4, ele é feito pra quem? Pro cara que jogou o God of War 3? Pro cara que jogou o God of War 1, 2 ou 3? Ou é feito pra um novo público?
ele é feito pra quem jogou o 1, 2 ou 3, porque ele literalmente tu tem o amadurecimento do personagem que vai acabar andando praticamente em paralelo com o amadurecimento do jogador Do da jogador. série desde o início. A Ou seja, o realidade. jogador não tinha filho, porque ele era adolescente. Agora, provavelmente, o cara, se não é pai de família, ele talvez já esteja Ele para pensa ser em pai. ser. Ele pensa em Ou, ser. pelo menos, ele tem que assumir responsabilidades financeiras, Sim. tá morando sozinho. Então, assim, é aquela coisa, tu tá mantendo o público. O filme do Power Rangers, É o que novo? que O remake tem os seus teve? efeitos, É. ele tentou fazer isso. É, Quando o tu olha, remake, tadinho. O remake não é um bom filme. ele tentou fazer isso. Quando eu olhei as Sim. armaduras do Power Rangers, eu olhei, cara, era esse tipo de armadura que eu gostaria de ver naquela época, não Ah, não, o aquelas design tá lindo. O design design. eu adorei. O problema foi a narrativa, né? Que foi muito rápido. E eu defendo que eles não deveriam ter encerrado o filme com o Megazord. Eles deveriam ter deixado o Megazord só aparecer, mas pensar num segundo filme, que essa lentidão teria ajudado. Eles já setaram o sequel, não vai ter. É, Duvido. Duvido que tenha, porque não ganhou dinheiro suficiente pra isso. sim. Mas eles Mas setaram o sequel através do poder do Ranger Verde ser da Rita Repulsa. sim. E então, muito provavelmente o sequel que eles tinham em mente era alguma coisa do tipo o Zed aparece e o Ranger Verde O ele Ranger, revive o poder do Ranger Verde, ou o próprio Ranger Verde, pela influência da própria. O cristal do Ranger Verde tá afetado pela influência da Rita. E aí tu tem um Redemption Arc, onde o objetivo do segundo filme é eles lutando contra o novo Ranger Verde e eles tentando converter ele de volta pro bem. mas eu Seria uma história faria. legal, na real. Eu manteria essa narrativa, só que eu colocaria ela num terceiro filme, colocaria sinais dela num segundo filme, mas espaçaria um pouco mais, Não, eu teria porque quebrado o primeiro filme em dois. Eu concordo com exato, isso. isso é tranquilo. Mas o ponto geral era a franquia de God of War, o novo jogo, ele não, a gente não pode dizer que ele sofreu um sequestro, foi exatamente o contrário. Ele amadureceu com seu público. Sim, concordo Ele não tá, plenamente. ele não tá mirando um público novo, ele não tá mirando pessoas novas, tá mirando as E pessoas de sempre. enquanto a forma, a abordagem da temática mudou, a temática central de God of War ainda é a mesma: família. Sim, e lembra de uma outra coisa, como é que eles mantiveram o elemento de brutalidade no novo jogo? Cara, eu vou te dizer assim, no próprio combate eu já pego um pouco disso. Ele dando uma coça no Baldur no começo é foda. Sim, mas o ponto é, Mas eu não sei qual é o teu ponto. o ponto que eu queria colocar é o seguinte, a brutalidade do Kratos é um pouco o conflito dele, que ele queria deixar esse passado de guerreiro para trás, e agora ele tem que reaver toda essa brutalidade, toda essa coisa, para proteger o filho dele. Sim, até porque, bem ou mal, ele tem que passar isso pro filho dele conseguir se proteger. Uhum. Isso é uma outra característica, e isso é uma característica que muitos definem como masculinidade tóxica, e eu vou olhar e dizer assim, olha, sem essa masculinidade tóxica, o filho dele não sobreviveria. Não naquele mundo. Sem masculinidade tóxica, Hitler teria conquistado o mundo. Também tem esse lado, eu tava tentando evitar entrar tão politicamente. Mas obrigado. Tá, É, aí é que tá. desculpe, Existem desculpe se eu características. exagero. Não, não, beleza. Existem certas características que são, sim, tipicamente características masculinas. Apesar de que eu mantenho que a versão de agressividade do Kratos é uma versão de agressividade acivilizada, que a gente só vai encontrar em casos muito extremos, Uhum. e que a nossa sociedade por si só tem uma série de sistemas para tentar controlar, civilizar e impedir este tipo de violência de se manifestar. E quando E tu para, por exemplo, para olhar um Homo Ludens, ele trata exatamente disso. sim, Que um é o outro jogo sequestro de de franquia que eu futebol. queria trazer como exemplo, porque teve um alvoroço muito grande quando teve, foram de dois filmes. O primeiro foi do Ghostbusters, o Hum, remake do Ghostbusters.
Inclusive, tu lembra do trailer do novo Ghostbusters? Bah, cara, eu nem vi o novo filme do Ghostbuster, não vi o trailer dele também. Eu confesso que O, nunca foi uma o, série que eu me apeguei muito, mas eu queria trazer porque foi um exemplo assim, clássico do. tem no trailer, assim, tem uma parte que comenta mais ou menos assim: há 20 anos não vemos fantasmas. Como se o filme Ah, estivesse sim, dizendo ele assim, rejeita o filme da. como se ele estivesse rejeitando o filme, né? Tipo, Aham. muitos perceberam isso. Sim, sim, retconning total. Aliás, assim, ó, se a Disney tivesse culhão, é exatamente isso que eles iam fazer com a história da Rey. Não me entenda mal, pode ser ainda a Rey como protagonista, eu não tenho um problema com isso. Pode ser a Pode Rey, ser pode ser o Finn. alguma Aliás, trilogia. do primeiro ato do episódio 7, não precisa mudar praticamente nada. No primeiro ato, que é o. Isso, Porque os setups que eles fazem no primeiro ato são legais. sim. E. E é só fazer algo tipo um Limited Break War. Não, Fate Stay Night. Fate Stay Night, Uhum, tu conhece os três, né? Tipo, sim, sim. originalmente são três histórias. As três histórias elas começam tão igual que geralmente quando tem o terceiro ainda não tem anime, mas quando Uhum, tu olha os animes, o primeiro episódio ele é muito igual. sim. Tu chega a Aliás, pensar assim, é que tu. nossa, eu tô vendo alguma coisa nova, aí é no final, geralmente, o primeiro episódio que, pá, dá aquela quebra, acontece uma coisa diferente que muda toda a história. Já que tu tocou no Fate Stay Night, é. Só eu fico torcendo pra guria. Qual guria? A do. A do Archer. Agora me fugiu o nome dela. Ah, eu também lembro. Porque eu adoro aquela personagem, cara. Ela é muito legal. No Unlimited Blade Works, que ela é a mocinha principal. Sim, vou ter que dar uma E, procurada porque eu não vi todo assim, esse. assim são três. Eu não lembro da versão primal, mas são três rotas, né? A segunda rota é Unlimited Blade Works, e a terceira rota é Heaven's Field. Eu não gosto da terceira rota, porque a terceira rota muda tanto a história que é aquela coisa assim, não parece que tu tá no mesmo Fate, porque muda demais. Uhum. Eu não gosto da rota original, talvez porque ela não tenha sido bem executada na época, mas eu não sei, eu não gosto. Agora, a rota do Unlimited Blade Wars, eu defendo, que ali tu tem uma narrativa de herói condensada, porque o protagonista é protagonista, a mocinha é mocinha. Uhum. No, na rota que seria a rota original, que foi adaptada em anime, o protagonista não é tão protagonista assim. Yeah. Aí vamos tentar acabar numa nota mais positiva. Vamos tentar. eh, mas a prova absoluta de que em- se o feminismo realmente quiser fazer bons personagens femininos para serem protagonistas de filmes de ação, isso é perfeitamente possível. Eu gostaria de mencionar o caso da Ripley. Cara, a linha é do caralho, velho. Sim, É um ela- puta filme. A protagonista é inclusive, feminina. inclusive o primeiro filme é um filme assustador, o segundo filme já não é tão assustador, né? É, o primeiro filme é o melhor, na minha opinião. Mas o É, principal motivo o problema de do primeiro ser bom é. Horror tem um sério problema, tá, cara? É, terror. Deixa eu até diferenciar terror de thriller aqui. uhum, Terror, ele afeta teu psicológico. sim. Tu não. Tu tem realmente medo do que vai acontecer a seguir. Tu fica nervoso, tu fica ansioso pela personagem. E é muito difícil tu conseguir isso quando tu sabe o que é a aparência do monstro, Uhum. B sabe o que ele faz. É por isso que geralmente o segundo filme, né, nessas franquias de horror tende a algo mais de ação. Isto. E Vídeo aí o Dead que Space. acontece? O horror vira thriller. A única forma de tu conseguir agora efeitos do público é na base do jumpscare. Jumpscares, coisas nojentas, esse tipo de coisa. Tu não consegue mais manter o medo. O medo que caracteriza o horror, ele é obrigatoriamente, pelo menos na mídia cinema, ele é um medo associado ao desconhecido. Tu pode até ter Uhum. visto um monstro, mas tu não pode muito bem saber o que ele vai fazer contigo. É muito bom mostrar partes do monstro e Isso, deixar o pro final. sugere. Sugerir. Sugere. Uma outra coisa que é muito.
muito forte, porque muitos de nós têm certos problemas com espaços fechados, é tu gerar uma atmosfera claustrofóbica, onde o protagonista tem pouco espaço para fugir. Os corredores E, da nave do Alien é perfeito para gerar esse efeito. e tem uma outra coisa, o espaço pra fugir é limitado, né? Tipo, é limitado à nave, eles estão presos dentro da nave com... quando tu joga o Alien Isolation, Excelente jogo. é um excelente jogo. Eu digo assim, como jogo de terror, eu até tenho um texto no blog. Uhum. Mas também é que muito eu, divertido de bugar a inteligência artificial do Alien. mas o que é interessante do jogo? Quanto tempo o Alien demora pra aparecer? Ah, cara. Good fucking question. Eu não lembro, mas é tipo. É mais pra Demora, endgame, assim. É ele, uma ele coisa. aparece, assim, se tu sabe o que tu tem que fazer e tu vai fazer uma speedrun, tranquilamente, assim, um terço do jogo tu não vai ver o Alien. É, eu ia dizer, tipo. E aí, depois que tu vê o Alien e confronta ele, tu ainda tem algumas partes em que ele não aparece. Sim. O Tanto que motivo pelo qual eu acho o espírito do Alien uma ideia muito boa para horror é o motivo pelo qual eu até acho o Outlast um bom jogo de terror. Porque, cara, cada vez que tu anda no corredor e tu vê um louco, tu não sabe se aquele louco vai ficar quieto ou até falar ou, alguma coisa interessante ou ele vai se avançar em ti. ou o Resident Evil 2 Remake tem esse efeito. É Tu real. matou, tu matou um zumbi, mas tu não sabe se ele vai levantar ou não. É real. É muito real. Cara, não. O remake ficou muito bom mesmo. Ficou. Vamos ver, outro personagem feminino que eu particularmente gosto. Uh, eu. Tu vai me xingar. Mas eu honestamente me diverti com o filme da Electra. O É, filme, aquele antigão, é uma porcaria, mas eu me diverti horrores vendo aquele filme. não vou dizer assim, eu só tenho que dizer que o filme é bem ruim, mas não vou Não, dizer que ele é um filme. Não, narrativamente é um péssimo filme, isso eu concordo. mas ele é É, um filme ruim, eu não vou negar. mas eu me diverti. Vamos ver quem mais. Eu fiquei absurdamente desapontado com o filme da Harley Quinn, o novo, Eu confesso que eu nem esperava muito, considerando o que eu já tinha porque falado. é que, cara, pra mim aquele filme não tinha. Começa que não tinha que ser chamado Aves de Rapina. Começa por aí. Porque a É, Aves de Rapina é um afterthought que eles lembram de mencionar numa cena do tipo anterior ao crédito, assim, já estamos tendo o nosso final feliz, e aí tem. é, esse é o filme que mais introduz as aves de rapina do que propriamente trabalha. Exato. Tinha que ter sido chamado Harley Quinn. Ponto. A fabulosa emancipação de Arlequina. Também o título comprido também não ajuda, na minha opinião. O E até enquanto a título atriz. carregado. É, Né? enquanto a atriz realmente, assim, olha, ela é a uma coisa que salva. Eu acho que a atuação dela tá legal. Mas os personagens não foram desenvolvidos direito. Tá muito estranho. E eu tô até agora tentando entender por que raios a Harley Quinn, que não está neste momento ajudando o Batman, não é a versão do Injustice, Sim. quando invade uma delegacia, invade usando métodos não letais. Eu juro que eu tô até agora tentando achar uma explicação pra isso, e eu não vou achar, porque eu não consigo sentar esse filme para ver esse filme sem pegar meu celular. De tão chato que é. É muito ruim, cara. Ah, é incrível. Mas eu gostei da interpretação. Essa versão da Arquelina é uma versão que eu achei divertida. Aliás, a melhor pra mim é a Arquelina de Injustice. Ela é completamente pirada. Adorei. Isso eu percebi nos trechos que eu vi do jogo. É muito legal, cara. Ela é muito louca. E eu fico até chateado que a gente não joga mais com ela. Vamos Por ver. que não joga mais? Ah, não joga mais, a gente Na não tem mais narrativa, fase do com tipo, ela. quando tu joga a narrativa, tu joga pouco com ela. Sim.
Não, isso daí é uma coisa que eu percebo que esses dois jogos de Injustice, eles têm um trabalho muito grande pra equilibrar os personagens que tu vai Tu usar na acaba jogando campanha. com vários personagens diferentes, né? Então nenhum deles fica completamente Ele funciona, esquecido. Ele ele funciona funciona legal. funciona como tutorial, basicamente, né? Conheça É, todos os heróis. é tipo o modo campanha do Do For Honor. Battlefield. Ah, do Battlefield, ok. Eu ia dizer do For Honor. Também serve. Também Ah, serve. vamos ver. For Honor tem uma protagonista feminina. Porque eu mantenho que o protagonista da história de For Honor é o vilão. Mantenho. Sim, O protagonista de For Honor é uma mulher. E, cara, eu achei do caralho. Eu adoro a história dela. Eu acho uma viagem sim. do tipo, a lógica dela é completamente pirada. Não concordo nem um pouco. Agora, isso dito, cara, dá gosto de matar ela no final. Eu confesso que eu não vi, não sei tanto da campanha pra poder saber. Eu tenho noção muito vaga da campanha de For Honor pra poder dizer assim quanto eu avaliaria ela. Mas é que nem, por exemplo, qual é o motivo pelo qual eu não gosto da primeira. Não da primeira expansão. Tecnicamente da primeira expansão também, mas menos. É a versão vanilla de World of Warcraft. Tu não tem um vilão. Tu não tem um Hum, personagem que dá gosto de tu matar. Tu tem as DGs mais ferradas. Então tu e tem aquele. ele surgiu com a base no PVP, né? Sim. Então, Até eu gosto bastante deste conceito Open Road PVP que tem o World of Warcraft. sim. E poucos outros jogos tentaram implementar, na verdade. É bem raro. Até porque, assim, a gente tá falando de uma época em que implementar PVP tá ficando mais complicado porque tu tem um incremento das tecnologias que permite gameplays diferenciadas, Sim. que tornam as mecânicas muito mais difíceis de balancear, e tu tem um público que tá muito menos interessado em PVP. Mas agora, voltando ao tema, algumas das expansões modernas, até algumas das antigas, o Wrath of the Lich King, por exemplo, fez isso muito bem. A Sylvana, na última expansão, é, Breath of the Lich King eles. é uma história que eu gosto, eu curto Sim. ela. E eles se deram Ela ao trabalho de retratar o vilão de tal forma que, cara, dá gosto fazer a última DG. Porque tu quer Hum. muito matar o Arthas. E o retrato que eles fizeram da Sylvana, cara, eu nem joguei a nova expansão, eu só fui pegando as histórias e lendo. E eu vi o trailer. E, meu, cara, a Sylvana tá muito massa. Tá um vilão, assim, ó, de mão cheia. Tão É, terrível quanto o Lich King. Então, prova absoluta de que tu pode sim trazer personagens que se enquadram no que tu quer trazer. Tu pode sim debater questões políticas, só que o que tu não pode fazer é sacrificar a narrativa em prol disso. é aquela coisa que a gente comentou antes, assim, Star Wars, ou a trilogia prequel, tem duas frases que, em termos de crítica política, são excelentes e funcionam pra narrativa. Que é I love democracy e assim que morre a democracia, com um Com estrondoso estrondosos salva. aplausos. É. Tá. Então, assim, é aquela coisa assim. São coisas que tá lá. E eu não sei se o George Lucas pensou é uma crítica política. Ele podia simplesmente ter pensado o que os personagens falariam. Ok? Também não sei. Eu acho que é uma frase perfeitamente adequada ao personagem da Natalie Portman. E aí entra o ponto que eu coloco. Por que ele funciona? Porque a gente acredita naquele personagem falando. Isso. É Esse é o. perfeitamente condizente com a senadora Padme e é perfeitamente condizente com a narrativa. Sim, tu pode discordar das ideias da Padme, mas tu vai concordar que ela falaria aquilo. Falaria isso, exato. Então, O o Palpatine, inclusive. político acrescentou a narrativa, não sacrificou ela. Sim. Até porque, assim, não dá pra fazer narrativas em que tenha temas políticos em que a gente não menciona, ainda que por cima, essas questões políticas, né? Claro. Então tá, minha gente. Continuem lutando. Tem Lembra de alguma tomar, colocação final, Alice? Conexão final? lembra de tomarem o leite, né? Se É. alimentarem muito bem, a menos que vocês tenham intolerância à lactose, aí tem que andar no leite, né?
Mas enfim, Não, senão o resto da casa vai ter que sofrer o pênalti, né? se alimentem bem. E, Bastante vitamina C nesse tempo de pandemia aí. Cuidado com e coronga. lembrar de tomar o sol na janela. Tá certo? Pior é que é importante, cara. Mas tá, a gente já tá viajando demais. Valeu, gente. Até mais.